Oi, tudo bom? Como passou a semana? Eu passei bem. Como eu já falei no outro vídeo, o furacão não teve nenhum problema, graças a Deus. Agora só mesmo limpeza por essa área aqui. E hoje nós vamos responder, como de sempre, 4 perguntas dos inscritos. Mas antes eu queria mostrar para você, olha só que coisa linda isso aqui. Eu ganhei de uma cliente, Aureliano e Lúcia. Olha só. É da Bulhões, é um jogo de xícara de borboleta. Então a borboleta vermelha tem aqui o pegador, que é a asa da borboleta vermelha, daí tem de borboleta amarela com a asa amarela. Não é muito chique isso aqui? E eu sou meio desastrado, então eu tenho que tomar cuidado para não derrubar e não cair da minha mão, porque as coisas caem da minha mão, não sei porquê. Meu irmão fala que a minha mãe falava que eu tinha mão de mas é mais ou menos assim. Mas eu melhorei bastante, tá bom? Então depois da vinheta a gente começa. Hoje eu resolvi gravar aqui do escritório porque primeiro eu posso sentar. Geralmente as casas não tem onde sentar, né? E aqui eu posso sentar, eu posso pôr meu telefone aqui e eu leio daqui, eu só tenho que colocar o óculos, né? Porque já viu, né? É problema de DNA, de data de nascimento avançado. Então vamos lá, sem muitas demoras. Renato, como funciona o processo para um imigrante cursar uma faculdade nos Estados Unidos? Existe faculdades públicas ou apenas particulares? É um processo muito caro? Olha, como eu já falei outras vezes aqui, eu fiz um bacharel aqui nos Estados Unidos. Quando você é estrangeiro, você não consegue bolsa, porque as bolsas são dadas primeiras aos americanos, né, e depois elas acabam, não tem para dar para o estrangeiro. Para o estudante estrangeiro também não seria justo se os estudantes americanos ficam sabendo que o estrangeiro tem bolsa e eles não têm. Por exemplo, eu tinha as minhas notas como sendo as máximas notas que um aluno pode tirar. Mesmo assim, eu consegui desconto de alguma mensalidade, pouca coisa, né? $50, $100, ajuda para comprar livro, mas você tem que pagar do bolso mesmo, você tem que ter o dinheiro para pagar. Para começar, você tem que encontrar uma escola, fazer a matrícula na escola, que o preço da matrícula é o preço da mensalidade. Eles te dão um documento que se chama I-20. Com esse documento você tira o visto na embaixada americana e aí você começa, eles vão te dar a data do início do curso e você começa. Existe uma prova de proficiência na língua inglesa que se chama TOEFL. As pessoas falam TOEFL, mas não é, o correto é TOEFL. E eu fiz o curso do TOEFL no Brasil, 3 meses de curso só para fazer a prova, que eu recomendo. E se a escola que você pretende exige o TOEFL, você faz aí no Brasil mesmo e não tem uma nota que passa. Ela tem 120 pontos e você precisa fazer mais que 70, 80 pontos. Tá? É uma prova difícil se você não fizer o curso. Tem que fazer o curso, nem americano passa, viu? Tem que fazer o curso mesmo para você aprender a fazer a prova. E depois, quanto custa uma faculdade aqui? Depende do curso e depende da faculdade. A pergunta era assim: existem faculdades públicas? Sim, existem muitas faculdades públicas. Mas a faculdade pública não é de graça nos Estados Unidos, você também tem que pagar, tá? Até os americanos, todo mundo paga. Existe, por exemplo, se a pessoa comprovar pobreza, se ela se deu muito bem no ensino médio, ela consegue bolsas. Se ela teve o ensino médio dela, ela teve notas máximas, ela vai mandar carta para várias faculdades, várias vão voltar dizendo que aceita. Se a pessoa pratica algum esporte, pode jogar pela faculdade, também ajuda, pode conseguir até 100% de bolsa, dependendo do interesse da escola em ter você como esportista lá. Mas, por exemplo, a minha faculdade de design era 1.750 por mês.
E hoje eu vejo que não é muito diferente disso, é mais ou menos uns $2.000 por mês. Eu cursei o primeiro ano com o dinheiro que eu tinha do Brasil, aí o meu dinheiro acabou e eu paguei o meu curso fazendo trabalhos, faxina, limpeza, babá, pintura de apartamento, motorista, tudo que você pode imaginar, fora os livros, não é? Então, e a gasolina. Então foi assim que eu consegui pagar a faculdade até o final dela. E no último ano meu pai me ajudou também a pagar, porque já não conseguia mais pagar, era muito caro. Vamos lá na segunda pergunta. Renato, eu tenho uma dúvida, e não temos todos nós? Em relação aos closing costs, o valor de 1% à vista e de 6% financiado é sobre o valor financiado ou sobre o valor total do imóvel? É sobre o valor total do imóvel. À vista é menos que 1%. Se, por exemplo, a pessoa comprar um imóvel em julho, ela vai ter um crédito de imposto predial do vendedor de 6 meses, aí fica até negativo, porque esses 6 meses de IPTU cobrem os closing costs e mais um tantão. Então a pessoa comprou uma coisa de 200 mil e ela deu 5 de calção, ela tem que dar 195 no final. Quando entra esse crédito de IPTU, ela tem que dar 193, 192 e 500, é menos do que... Mas lembrando que em novembro ela tem que pagar o IPTU inteiro ela mesma. Então, dá menos do que 1%, geralmente. Agora, se o condomínio que a pessoa entrar tiver taxa de transferência de condomínio, luva, joia, essas coisas, isso é a parte, isso tem que pagar a parte. Eu acabei de vender um apartamento em Celebration que teve $5.000 só de condomínio. 3 mil para você entrar no condomínio, mais taxa de transferência da empresa de administração, mais taxa de transferência do condomínio, mais 2 condomínios adiantados, mais, então aí isso é a parte, tá certo? E financiado é entre 6% e 7%. Sendo que esse valor de 6% a 7% inclui muitos adiantamentos, né? Um ano inteiro adiantado de IPTU, mais os adiantamentos de condomínio, mais um ano inteiro de seguro pago adiantado. Então essas coisas vão, mais o condomínio, etc. Então é isso tudo, se você vender um imóvel, é devolvido pelo banco para você, tá certo? Vamos na terceira. Renato, a Flórida tem região serrana? Algum com clima de montanha, exemplo Campos do Jordão em São Paulo? Olha, existem umas áreas um pouco mais altas, mas nada comparado com Campos do Jordão. Agora, como a península da Flórida ela é bem comprida, se você for no inverno lá para as cidades que fazem fronteira com a Geórgia, lá neva, tá? Neva, faz frio, tem geada, etc e tal. Mas praticamente a Flórida toda é plana, tá bom? Não tem montanhas, essas coisas não. E por último, 4. Renato, o Halloween está chegando e eu queria que você falasse um pouco sobre como essa data aí. É realmente como nos filmes, com as casas super enfeitadas e as crianças pedindo doces nas portas? É desse jeito. E engraçado que outro dia eu estava assistindo um vídeo do YouTube e estava ali dizendo que hoje 150 milhões de brasileiros são evangélicos, né? E os evangélicos não gostam dessa festa, não. Então, muitos brasileiros que eu conheço não comemoram, não mandam o filho fantasiado para a escola, essa coisa aí. Eu não tenho nenhum problema com isso. E uma outra coisa que é diferente também do que é um pouco apresentado, hoje os filmes mostram e as séries também, mas quando você vê o Halloween no Brasil, todo mundo se fantasia de monstro e de bruxa, né? Aqui não é assim. O Halloween é uma festa fantasia, então a pessoa vai de Amy Winehouse, de Elvis Presley, de Marilyn Monroe, e é uma festa fantasia com fantasias de todos os jeitos e é uma festa, entendeu? Então vai, come, bebe, etc. E as pessoas enfeitam as casas, põem teia de aranha,
aranha gigante. Inclusive no meu bairro já tem muitas casas enfeitadas. E uma coisa interessante que você não sabe, provavelmente não sabe. No dia do Halloween, as crianças vêm pedir os doces. Então, já os supermercados disponibilizam aqueles sacos enormes de chocolates e balas tal para você comprar e pagar mais barato do que comprar um pequenininho. Você tem que ter uma bacia cheia, porque pode ter ano que vem 4, 5, 8, 10 crianças, tem ano que vem 30, 40 crianças e batem na porta. E uma coisa assim, se você não quiser dar os doces, você é só deixar a luz da varanda apagada. A luz da varanda da frente. Se tem uma casa que está com a luz apagada, essa casa não é para ir, né? E hoje, e uma outra coisa, todas aquelas pessoas que são consideradas sex offenders, elas não podem distribuir doces para as crianças. Então elas têm que ter as luzes das casas delas apagadas. Inclusive tem um site aqui que você entra e você vê no bairro quem é considerado sex offender. Se a pessoa for considerada sex offender, não é que ela é estupradora, babá, porque se fosse isso ela já estaria na cadeia. Se você fizer pipi em público e a polícia pegar, você já é cadastrado como sex offender. Se você se envolveu com um menor de idade, mesmo que nada sério tenha acontecido, você também pode ser cadastrado como sex offender. E aí outras coisas, né? Ex-presidiários, então nenhuma dessas pessoas pode distribuir doce para as crianças. E porque o mundo está cada vez mais perigoso, hoje os pais vão com as crianças, então os pais ficam longe, assim a criança vem fantasiada, bate, você coloca a bandeja, ele pega 2, 3 ou 4, tem uns que vem, pega a mão inteira, enfia dentro da sacolinha deles e vão para a próxima casa. E assim vai, a noite inteira. Às vezes, quando eu tô com paciência, eu compro... eu compro e deixo lá, porque vai até 10 horas da noite, entendeu? E às vezes, quando eu não tô com paciência, que eu tô muito cansado, que eu trabalhei demais, que eu quero ir dormir cedo, eu apago a luz e boa. Já aconteceu de tocar a campainha com a luz apagada. E às vezes vem adolescente grande, viu? Até mais alto do que eu, pegar doce. E é isso daí. Então tá, muito obrigado pelas perguntas, excelentes perguntas. E nós nos vemos na quinta-feira com um novo vídeo para você aí, tá certo? Aproveito a oportunidade para pedir para você, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, não custa nada, tá? Ajuda o canal, porque daí ele distribui mais, ele rende mais e eu posso talvez financiar a parte com o dinheiro que vem. Hoje, o que eu ganho do canal do YouTube não dá para pagar um vídeo, mas se, por exemplo, desse para pagar 2, já tava bom. Mas se inscreva, porque a nossa família aqui já chegou nos 30 mil e eu fico muito orgulhoso de ter todos vocês aqui comigo, tá certo? Muito obrigado, boa noite e eu vejo você na quinta-feira. Tchau, tchau!